ou nós conseguimos, de alguma forma, enfrentar o estado de desânimo, de desorganização, não apenas na economia, mas também na política no país, ou a crise se aprofunda ainda mais com prejuízo para todos os brasileiros. Mas é preciso que nós saibamos compreender as razões, senador Hilder, que nos trouxeram até aqui. E eu percebo de forma muito clara que aquilo que hoje estampam os jornais de todo o Brasil, para perplexidade de muitos e indignação de não poucos, tem, senador Medeiros, uma razão muito objetiva. Não é por acaso, até porque não é costumeiro que no mesmo dia anuncia-se, por exemplo, através do Tribunal Superior Eleitoral, a abertura de investigação sobre recursos utilizados na campanha presidencial. Ao mesmo dia anuncia-se uma votação no Tribunal de Contas da União que pode, segundo as expectativas do próprio governo, rejeitar as contas presidenciais. Se no mesmo dia nós vemos aqui uma rebelião de uma base recém-atendida pelo governo, ou pelo menos em parte pelo governo. Mas tudo isso, senhoras e senhores senadores, na verdade, tem uma consequência que se sobrepõe a outras. A forma como as decisões vieram sendo tomadas por este governo ao longo de todos os últimos anos. E, senador Petecão, o que me parece, hoje, levar o governo a situações que eu chamaria de vexatórias, como essa que protagoniza o advogado-geral da União e que acaba de ser rechaçada pelo ministro Fux do Supremo Tribunal Federal. Essa exposição, em razão da absoluta ausência de argumentos que pudessem enfrentar as denúncias extremamente graves de descontroles contábeis que acabaram por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso, a meu ver, é orientado por uma sensação dos governantes do Brasil nos últimos anos da impunidade, senhoras e senhores senadores. Acreditavam que era natural que se pudesse burlar a lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que os bancos públicos arcassem com responsabilidades que seriam do Tesouro. O dia da prestação de contas chegou e hoje o Tribunal de Contas se manifesta. Acusar um ministro do Tribunal de Contas de ter ligações com a oposição. Não acredito que isso seja verdade, até porque o relatório do ministro Nardes nada mais é do que a síntese dos relatórios das auditorias ou dos auditores do Tribunal de Contas que atestam o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Mas se fosse ele um ministro da oposição, como querem fazer crer aqui mesmo dessa tribuna alguns líderes do governo, será que todos os outros ministros do Tribunal de Contas seguem a mesma tendência ou ideológica ou partidária? São todos eles contra o governo? Porque o que se percebe é que este é um sentimento de que houve o descumprimento das contas da Lei de Responsabilidade Fiscal, um sentimento, pelo menos antecipa-se, majoritário naquela corte. No momento em que nós assistimos pela primeira vez, senadora Luísio Nunes, pela primeira vez na nossa história republicana, o Tribunal Superior Eleitoral a abrir a investigação em torno da ação de um presidente da República diplomado e empossado, isso não se dá porque A ou B podem ter uma preferência ou votado num candidato derrotado ou mesmo na candidata vitoriosa. Isso se dá porque os indícios de utilização de recursos da propina da Petrobras são cada vez mais evidentes, segundo a própria Operação Lava Jato. Eu falo em termos gerais apenas para reiterar que é absolutamente fundamental e nós da oposição seremos, senador Capiberibe, absolutamente inflexíveis na defesa das nossas instituições, pois não bastasse o descalabro econômico em que mergulharam o país, a gravíssima crise social que leva a empregos, eleva os índices da inflação e a taxa de juros que pune aqueles que menos têm. Não bastasse toda essa crise moral sem precedentes na qual nós estamos também mergulhados. O que se quer com essas últimas ações desesperadas de agentes do governo federal é desmoralizar as nossas instituições, senador Cássio Cunha Lima. E venho a essa tribuna para
tornar público nesse instante um trecho apenas, que me parece absolutamente sintomático da decisão recém-tomada pelo ministro Fux, a partir de uma ação impetrada pelo advogado-geral da União. Diz o ministro, no momento em que decide pelo não atendimento à solicitação de postergar, portanto, de adiar a votação ou a manifestação do Tribunal de Contas da União. Diz o ministro Fux, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito cautelar e, em particular, não vislumbro plausibilidade da tese jurídica articulada na inicial. Portanto, essa ação protagoniza um dos piores e mais tristes momentos da história da Advocacia Geral da União, que é uma instituição do Estado, que deveria estar assessorando a Presidente da República para que ela não cometesse ou não venha cometer novas ilegalidades. E, ao contrário, o que faz a Advocacia Geral nesse instante? Despe-se da sua função jurídica, passa a ter uma atuação política e expõe ainda mais a fragilidade deste governo. Diz ainda o ministro Fux, aliás, isso, a meu ver, deveria ter ensejado uma manifestação diversa daquela tomada pelo governo federal. A apreciação, diz o ministro, das contas pelo TCU sequer configura, líder Cássio, julgamento propriamente dito, caracterizando-se como parecer prévio na dicção constitucional, enquanto ato puramente opinativo, fruto de função consultiva e dissociado de lide em sentido material. Não é evidente neste exame liminar dos autos a incidência plena e irrestrita. Portanto, o que se busca fazer é impedir uma Corte de Contas, a assistente deste poder, do Poder Legislativo, de opinar, meramente de opinar, e a partir do seu parecer, permitir que o Congresso Nacional faça o julgamento final. Faço, portanto, senhor presidente, agradecendo esse tempo que Vossa Excelência me permite, um alerta. Não é possível que, além dos danos, muitos deles irreparáveis, causados por esse governo, não é possível, não é aceitável que continuem atacando as nossas instituições, tirando delas a legitimidade que lhes foi dada pela Constituição. E eu estava lá, como vários outros que aqui estavam, como estava o deputado Pimenta da Veiga, e nós não podemos permitir que a agudeza, que a profundidade dessa crise que desnorteia o governo tenha como ainda a mais perversa das consequências a contaminação das nossas instituições. Felizmente, o Brasil tem uma justiça que funciona, um Ministério Público e uma Polícia Federal que atuam. E o papel do Poder Legislativo é fazer com que essa crise seja efêmera, portanto, circunstancial. E, para isso, a solidez das nossas instituições será fundamental. Desejo que o Tribunal de Contas não tenha esse ou aquele desfecho na votação de hoje, mas que cumpra com independência e com altivez a sua função constitucional, para que possa justificar a sua própria existência, como tem feito o Tribunal Superior Eleitoral, como tem feito o próprio Supremo Tribunal Federal, ao não tornarem-se instrumentos da lide política patrocinada por agentes deste governo. Muito obrigado, senhor presidente.